Você que está em casa, que bênção poder estarmos juntos, participando desse culto de louvor, adoração ao nosso Deus. O Senhor tem me despertado nesses últimos dias para estarmos compartilhando algumas palavras sobre família. E vimos como é importante essa temática. Semana passada Deus nos orientou a estarmos falando sobre Josué. E naquele célebre versículo onde ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De maneira profética, nós estufamos nosso peito e nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que infelizmente temos vivido um período tão complicado, onde algumas pessoas ainda duvidam se o pai, se a mãe, se os filhos, se a esposa ainda irão se converter. Mas a promessa de Deus, ela não diz, de salvação, não diz respeito apenas a mim e a você. Essa promessa diz respeito à nossa casa, à nossa família. E baseado nisso, eu queria compartilhar com você o texto de Atos capítulo 16. E nós vamos então pontuar alguns versículos e alguns pensamentos para que possamos nos alinhar à vontade do Senhor Jesus. Atos capítulo 16, bastante conhecido por todos também o texto. Eu quero ler alguns versículos com todos nós, com todos. Atos capítulo 16, versículo 16, diz a palavra de Deus: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com a adivinhação. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os amarraram e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro então acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. E naquela mesma noite, hora da noite, o carcereiro lavou-lhe as feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhe refeição com todos da sua casa, e se alegrou muito por haver crido em Deus. Eu queria que vocês entendessem algo importante. A
salvação, ela não é apenas para nós individualmente. A salvação, o desejo de Deus é que seja salvo nós e toda a nossa casa. O texto que nós lemos é uma história linda, ao mesmo tempo bastante dolorida e doída. É linda pela conversão do carcereiro. É linda por ver o mover de Deus em favor de dois homens que pregavam a palavra de Deus. Em contrapartida, ela é complexa e complicada, porque esses homens foram açoitados, julgados de maneira injusta, jogados numa prisão, depois de terem sido açoitados, lançados ao cárcere, aprisionados no cárcere. Eles tomam uma decisão, uma postura louvável. Naquela prisão eles adoram, naquela prisão eles louvam, naquela prisão eles entoam cânticos. E eu não sei, mas eu acredito que aqueles louvores chegou ao trono de Deus. Como um cheiro suave e agradável, os louvores tocou as narinas de Deus. E Deus responde com o babalar da terra, o babalar da estrutura daquela cadeia. E elas se quebraram, as correntes soltaram, a cadeia quebrou. Eles podiam agora estar livres. Porém, Deus tinha um propósito mais elevado, um propósito maior para aquela situação. A situação de Paulo e Silas aconteceu porque Deus queria salvar o carcereiro. Deus queria salvar aquele homem que estava lá na carceragem de Filipe. Deus queria usar Paulo e Silas para levar salvação não apenas ao carcereiro, mas toda a sua família. Nós vimos aqui o desenrolar de Deus para salvar uma casa. E aí eu pergunto para você: você pode dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Essa passagem de hoje nos revela que Deus deseja salvar toda a nossa casa. Ele deseja restaurar por completo toda a nossa família. Então você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é desejo de Deus. Deus, Ele deseja a restauração completa das nossas famílias. Quando Deus cria o primeiro casal, Ele institui ali a família, para que eles pudessem, por meio do convívio diário, aprender em família ou desenvolver o senso de companheirismo. Em família se aprende o senso de responsabilidade. Em família se aprende o que é de verdade comunhão. Em família se aprende o que é fidelidade. Em família se aprende o que é amor. É em família que se aprende o que é fraternidade. Alguns desses valores que eu acabo de citar, eles não estão sendo vivenciados hoje em nossa sociedade, porque está falhando na base. A família é a base. A família é a estrutura de toda a sociedade. Quando a família falha em transmitir valores aos seus filhos, a sociedade certamente ficará corrompida. Nós vimos hoje um desamor. O que nós vimos hoje é o amor se esfriando. Aí algumas pessoas, por não compreender o contexto da Bíblia, da palavra, falam assim: mas Deus falou que ia acontecer. Ele disse que ia acontecer, mas você não pode ajudar para que essa profecia se cumpra. Tem pessoas contribuindo para que o mal seja estabelecido, quando a ordem de Deus era que nós fizéssemos discípulos. Essa foi a ordem de Deus. Esse é o desejo de Deus, que possamos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando ele envelhecer, não se desvie dele. Esse é o desejo de Deus. Agora ele falou que no mundo teria aflição. Não é por isso que eu vou contribuir para que as aflições elas perpetuem na terra. Eu preciso contribuir com a minha casa. Eu preciso ajudar nesse projeto de Deus de restauração para a nossa família. A nossa família está nos planos de Deus. A tua família, ela vai ser alcançada por Deus. A salvação, ela inclui não somente você, ela inclui também os da sua casa. O compromisso divino para salvar as nossas famílias
Está na Bíblia, né? Deus utiliza Adão e Eva para dar origem a toda a raça humana. Deus utiliza Abraão para abençoar as famílias da terra. Quando Moisés, ele recebe a ordem de tirar o povo do Egito, Faraó tentou negociar para que os homens fossem, as mulheres poderiam ir junto, mas os filhos não, fica aqui, deixa os filhos aqui. O diabo tem olho, tem um desejo muito grande com a tua casa. O desejo dele é que você até venha para a igreja, mas deixa os filhos. Deixa que dos seus filhos cuido eu, dizia Faraó para Moisés. Você pode ir adorar. Vocês querem adorar onde? É no deserto? Faz o seguinte, vão lá, adore a Deus e olha, ore por mim também, tá? Mas deixa que os anciões e as crianças eu cuido. Tem muita gente negociando esse valor. Ele até vai à igreja, ele até adora de alguma forma, ele até ora de alguma forma, mas ele não consegue levar os filhos também a uma adoração plena a Deus. Eu achei interessante quando o povo sai do Egito, caminho do deserto durante 40 anos. Eles agora estavam diante de Canaã para conquistar a terra. Havia uma grande muralha. Aquela muralha precisava ir ao chão. Havia uma mulher que hospedou 2 dos vigias. E aquela mulher, por salvar aqueles vigias, por não permitir que a morte viesse a eles, ele falou algo interessante para aquela mulher de nome Raabe. Olha, a destruição virá sobre essa cidade e ela é iminente. Porém, você e todos que estiverem contigo na sua casa, vocês serão salvos. Você está entendendo, irmãos? A promessa de salvação não diz respeito a você apenas, diz respeito à sua família também. Quando a situação de Zaqueu recebe Jesus em casa, Jesus então ali alimenta-se com ele, aquele homem se converte, toma uma decisão extraordinária de devolver aquilo que havia roubado. A Bíblia nos ensina que Jesus então profere uma palavra que eu acho máxima: hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, a promessa diz respeito à tua família também. Na situação de Paulo em Filipe, ele procura um lugar para orar. A princípio, no início do capítulo 16, ele e Silas estão procurando um lugar a orar, porque eles foram para aquela cidade. Não era planejamento dele, o planejamento era do céu. Paulo havia tido uma visão extraordinária, onde um homem pedia para que ele fosse até a Macedônia. Paulo então, seguindo aquela visão, aquela orientação de Deus, ele chega à cidade de Filipe, ele procura um lugar para orar. Ele, naquele lugar de oração, ele encontra algumas mulheres, ele prega a palavra. Uma daquelas mulheres, o coração dela foi aberto para o evangelho. Ela entendeu as palavras de Paulo, ela se converte. O nome dessa mulher era Lídia. Ele então leva eles para sua casa. Lá em sua casa, ela se batiza, e toda a sua família. Ela não se batizou sozinha. A salvação não foi apenas para ela, a salvação foi para todos que estavam na sua casa. Você está entendendo, irmãos? O projeto de Deus é para você e para todos da sua casa. Amém? Tem alguém comigo aí? Você pode dizer amém? Eu não posso me contentar em apenas ser salvo. Não, eu não posso dormir, eu não posso, descansar, eu não posso abaixar a minha guarda enquanto eu não ver todos da minha casa convertidos e adorando ao Senhor. Esse deve ser o alvo de todo cristão. O carcereiro se converte. O que eu faço para ser salvo? Creio no Senhor Jesus. Eu falei, eu creio. E agora então, Jesus é levado para todos da sua casa. Uma outra versão vai dizer que para toda a sua família. Só que eu gosto da versão para toda a sua casa, porque quando se fala de todos da sua casa, isso diz respeito a você, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus empregados, aos seus servos. É todos que estão na sua casa, é todos que estão sob o teu convívio. Você que mora numa casa onde o terreno tem várias outras casas, pois é, a promessa diz respeito a você na sua casa, mas a todos que estão na sua casa também.
Você que mora em apartamento, sabia que a promessa diz respeito a você e a todos desse apartamento? Você que mora em condomínio, a promessa diz respeito a você e a todos que pertencem ao seu condomínio. Nós precisamos ser a luz, irmãos, guiando aqueles que estão em trevas. Chega de viver um cristianismo egoísta, onde estufamos o peito e falamos aquela frase terrível para o crente: a salvação é individual. Viver esse tipo de pensamento não é viver de acordo com Deus. Porque se vivêssemos de acordo com Deus, se fosse esse o projeto de Deus, Jesus tinha arrebatado a igreja e já terminado com tudo na época de Paulo. Porque Paulo, sem ter celular, sem ter internet, sem ter computador, sem ter avião que nos leva rápido para um outro continente, sem ter carros velozes, Paulo, montado num lombo de um animal, andando a pé muitas vezes, de navio, de barco, de canoa, irmãos, Paulo evangelizou todos da sua época. Ele não perdia a oportunidade. Ele tinha em mente a urgência de se pregar o evangelho. Pois é, ele fez a parte dele. E Jesus não veio, porque nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós não podemos descansar, irmãos. Nós não podemos baixar nossa guarda. A responsabilidade de Deus é Deus se preocupando em resgatar a tua família. É Deus desejoso de ter a tua família servindo de forma plena a Ele. Agora, essa responsabilidade não é somente de Deus, em elaborar um plano magnífico para nosso respeito. A responsabilidade não é somente dele, em providenciar o meio para salvar a mim e a você. A responsabilidade não é somente de Deus, em mandar o Espírito Santo à terra para que pudéssemos ter intimidade com Deus. Afinal de contas, não sabemos pedir da maneira como convém. A responsabilidade também é individual. O que compete a Deus fazer, Ele fará, irmãos. E Ele já tem feito. Agora tem coisas que nós precisamos cooperar com Ele. A salvação tem a parte que você precisa tomar a decisão. Existe a parte onde o filho, ele não pode pagar pelos erros dos pais, e os pais não podem pagar pelo erro do filho. O plano de salvação não nos isenta da responsabilidade individual. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Um filho não pode carregar o pecado do pai. Cada um vai prestar conta de si diante de Deus. Mas aí vem aquela pergunta para nós: como eu posso contribuir para a salvação da minha família? Quero pensar com vocês alguns pontos. Eu anotei só 3. Como eu posso cooperar? Vamos falar todos juntos para poder firmar isso na mente. Fala assim: como eu posso cooperar com Deus para a salvação da minha família? Como é que você pode? O que você pode fazer? Primeiro ponto: você pode confiar nas promessas de Deus. Deus não falha, irmãos. As promessas dele, elas vão se cumprir. O homem até por tardia, nós temos, mas o tempo dele vai se cumprir. Nós precisamos confiar plenamente que Deus tem um compromisso comigo e com a nossa casa, porque o plano diz respeito a todos da nossa família. Gosto da passagem de Números 23, acho que versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? Existe uma promessa para você e para a tua casa. Então Deus, eu posso cooperar com Ele como? Acreditando que Ele vai salvar a minha família. É o primeiro ponto. Eu preciso crer. A minha confiança tem que estar pautada na palavra dEle, porque a palavra dEle me afirma. E a fé, ela é o firme fundamento. Repita comigo: a fé é o firme fundamento. Se você acredita, se você toma posse, a tua família será salva. Por quê? Porque você crê na palavra, não no que o pastor está falando. Não é num pensamento de alguém, é no que a palavra não afirma. Deus deseja salvar a nossa família. Então eu preciso acreditar
nas promessas de Deus. Segundo, eu preciso orar. Eu me lembro de Jó. Todos os dias, no capítulo 1 de Jó, vai dizer que todos os dias Jó orava pela sua família, Jó orava pelos seus filhos, ele intercedia a Deus, ele jejuava a Deus. Talvez os meus filhos tenham pecado. Jó não cessava de clamar ao Senhor. Ao meu ver, a família de Jó era uma família, sabe, os filhos dele não eram convertidos como ele. Eles eram dados a festas, aos prazeres, em curtir a vida, e curtia de maneira adoidada. E Jó, um homem temente a Deus, orava, clamava a Deus, jejuava a Deus pela sua família, porque ele tinha esperança de ver os seus filhos adorando e servindo a Deus. Isso é tão real, irmãos, que quando Deus pesa a mão sobre Jó e destrói tudo que Jó tinha, diz a Bíblia no capítulo 42 de Jó, que Deus dá tudo em dobro para Jó. Tudo que ele possuía, Deus deu em dobro, mas os filhos não. Ele deu a mesma quantidade. É sinal que aqueles filhos no anterior não passaram no teste, mas a oração de Jó estava sendo ouvida por Deus. Você não pode parar de orar, irmão, você tem que interceder. Quantas vezes você levanta pela madrugada e impõe a mão sobre os seus filhos e ora? A gente estava um dia conversando lá em casa, a gente percebe que está ficando velho. Quando de madrugada a gente entra no quarto dos nossos filhos e estende as mãos para orar. Parece que está ficando, mas não, o nome disso é maturidade. Você não se conforma. Aqui vai um segredo para você, mulher. Seu marido não é convertido ainda. Quantas vezes você tem orado, passando a roupa dele e dizendo: Senhor, abençoa meu marido quando ele botar essa roupa. Lá na empresa dele, que prospere o caminho dele, que dê tudo certo para ele. Está passando a roupa de trabalho, sabe aquela roupa que você tem até raiva porque é sempre a mesma roupa, por causa do uniforme. Quando você passar aquele uniforme, você vai abençoando. Senhor, prospere o caminho dele, mas mais do que isso, abençoe ele, cerque ele, Senhor. Não deixa que nenhum demônio de prostituição se aproxime do meu marido. Você tem que ser sábia, mulher. Blinda teu marido. Senhor, que essa roupa passada, sabe, esse perfume que está sobre essa roupa, que sirva como uma blindagem para ele, como um repelente de piriguete. Você tem que orar, irmãos, para blindar o teu marido. Ô mulher, você já sabe, ore. Quando você for orar para o teu filho, você sabe, às vezes nós apenas oramos, queremos inculcar ou empurrar Cristo com ela abaixo. Ore por ele. Quando vier passando a roupa, Senhor, brinda meu filho e a minha filha. Livra da prostituição, de decisões equivocadas, de amizades que vai levar para o caminho torto. Tem amizades, irmão, que são bênção. Eu tive um amigo que me trouxe para o caminho do Evangelho. Aí tem amizade que é bênção, mas tem amizade que desvia a gente. Tem amizade que nos leva para caminhos tortos. Tem amizade que nos distancia do caminho de Deus. Tem conversações que não são proveitosas. O apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então ore para o teu filho, abençoe ele. Quando você separar o material didático e para colocar na mochila, vai abençoando em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus meu filho, que ele seja o mais inteligente, que ele se atente para o que está sendo ensinado, que ele aprenda. Irmãos, nós precisamos tomar posse da nossa família, porque o diabo está doido para roubar os teus filhos. Ele está doido para destruir o teu casamento. Ele está doido para colocar alguém no caminho da sua família e destruir vocês. Não vacilem. Homem, está na hora de nós assumirmos a responsabilidade espiritual como cabeça do nosso lar. Por muito tempo andamos passivos. Muitos homens aqui andavam, sabe, escorados na mulher. A mulher orava, a mulher jejuava, a mulher intercedia. Irmão, chegou o tempo que nós precisamos reassumir a nossa posição. Deus nos criou como cabeça. Nós não somos muleta espiritual de ninguém. Tem homem que bate no peito, mas na minha casa eu sou o cabeça. Você ora, você jejua pelos seus filhos, você intercede pela tua casa.
A tua mulher ora a tua roupa, você ora a tua mulher. Quando ela está doente, você intercede por ela. Vimos a necessidade, irmãos, de fazermos coisas que no passado a gente botava a responsabilidade no ombro de outro. Precisamos assumir a posição de cabeça da nossa casa. Homens, precisamos abençoar os nossos filhos. Eu sei que na correria do dia a dia, não é verdade? Muitos valores vão sendo esquecidos, mas nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Talvez você até hoje tenha negligenciado. Em muitos momentos eu, como pastor, também negligencio como pai. Também negligencio como esposo. Infelizmente não somos perfeitos, mas está na hora de nos reassumirmos, de reassumirmos a nossa posição, de tomar posse da nossa casa, de falar: Senhor, na minha casa quem manda é o Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida, mas é da minha esposa e dos meus filhos também. Não vamos entregar, o domínio da nossa família nas mãos de qualquer um. Vamos entregar nas mãos de Deus. Precisamos orar como Jó pela nossa família, interceder por ela. Jó era homem e era ele quem intercedia. Quero fazer uma pergunta para você. Você é homem que está aqui na casa, você tem orado ao Senhor pela tua família? Ou tem feito aquela oração café com leite de criança: Senhor, abençoa minha família, abençoa a mim, abençoa essa comida, em nome de Jesus, amém. Tem gente que a oração é tão rasa, irmão, é tão rasa. Nossa oração precisa ser mais íntima com Deus. Precisamos interceder mais em favor da nossa família. Oh, aleluia. Você pode dizer aleluia? Aí vai ser: pastor, mas meus filhos estão na prostituição, meu marido está no adultério, a minha esposa, estou desconfiado de que a minha esposa está andando por caminho torto. E aí você não pode ficar desesperado. Você tem que viver pela fé, irmãos. Você tem que acreditar: não, o Senhor vai restaurar a minha casa. Talvez você esteja solteirona há muito tempo, ou solteirão há muito tempo. A Bíblia nos ensina no livro de Salmos. Eu escrevi até um glória a Deus aí, não sei de onde, sabe? A Bíblia nos ensina no livro de Salmos que o Senhor nos faz viver em família. O Senhor faz da mulher estéril uma alegre mãe de filhos. Irmão, isso é maravilhoso. Deus tem um projeto para nós e para nossa família. Ah, mas eu estou velho, irmãos. Está velho é nada. Está velho nada. Velho é o pecado. Você não encontrou a pessoa certa ainda. Aos solteirões do plantão aí, ó: Senhor, me mostra. Coloca brilho nos meus olhos. Quando eu olhar, que meus olhos façam plim-plim. Plim-plim não, irmão. Plim-plim é pecado. Que meus olhos brilhem mais forte. Irmãos, nós não podemos deixar passar as oportunidades. Ah, mas eu já perdi lá no passado, sabe, eu gostava, eu perdi. Pois é, irmão, aquilo passou, já era, não vai voltar novamente. Senhor, me dê uma nova oportunidade, porque dessa vez eu vou agarrar com unhas e dentes. Olha, vai na vigilância. Esse negócio de agarrar com unhas e dentes é perigoso. Nós estamos falando de família, então é perigoso. Irmãos, nós não podemos abrir mão da nossa família. É promessa de Deus. Por fim, como eu posso contribuir? Ganhando através do exemplo. Irmãos, aqui tem algo que talvez seja onde nós mais pecamos. Podemos contribuir com Deus de 3 maneiras. Primeiro, acreditando em suas promessas. Segundo, orando pelos da nossa família. Terceiro, sendo um bom exemplo. Ah, irmãos, aqui que é complicado. Porque para vir para a igreja a gente usa o quê? Máscara, não é verdade? A gente bota a máscara. E aí a gente bota aquela máscara de ver Jesus. E todo mundo parece santo. Você parece crente, se veste como crente, bota roupa de crente e até fala como crente. Mas dentro da tua casa, sabe quem a gente conhece? A tua mulher. Você que é jovem, cheio da unção, oh, aleluia. Quem te conhece são os seus pais. E as mulheres? As mulheres do reteté, do movimento. Quem te conhece são os seus filhos.
Quando você começa a gritar dentro de casa, fazendo escândalo, fazendo bagunça, você não é organizada, não é ordeira, é quizumbeira, parece uma goteira na cabeça 24 horas. Seu marido sabe quem é você. E o pior, alguns deles não são evangélicos. E aí você no domingo vai, vamos para a igreja hoje. Ele, não, hoje tem futebol. Pô, vamos para a igreja hoje? Não, hoje eu tenho. Irmãos, eles estão preferindo ir para o botequim, para o barzinho da esquina, encher a cara de cachaça no meio de um monte de homem. Mas lá ele se sente confortável do que vir para a igreja com você. Porque dentro de casa, durante toda a semana, você não parece crente. Queremos ganhar os nossos parentes, mas eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Porque lá dentro de casa, a gente não usa máscara dentro de casa. A gente usa na rua, lugares públicos. Aqui está todo mundo cheirosinho, mas seus filhos te conhecem, seu marido te conhece. Os palavrões que você solta dentro de casa, eles sabem quem são vocês. Os jovens aí, ó, aqui na igreja é cheio de Deus, mas ao invés de passar a madrugada em oração, vou falar. Vou segurar, vou quebrar o galho de vocês. Oh Jesus. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Diz que as mulheres, olha só, eu vou até ler esse texto, irmãos, porque é muito forte. Assim também você, esposa, deve obedecer. Acho forte, né? Mas é isso mesmo, está escrito na Bíblia, irmãos. Ao seu marido. Segura aí, mulher, obedeça ao teu marido. É por aí. A fim de que ele, se não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo seu modo de agir, e não será preciso dizer nada. Mulheres ganham marido de boca fechada, sendo apenas um bom exemplo. Está vendo como é que a gente não usa máscara dentro de casa? A gente está orando para Deus converter o marido, mas a gente não está contribuindo com ele. Não adianta só crer que você será salvo e a tua família. Não adianta só encher o peito e profetizar. Não, eu vou fazer como Josué, eu vou profetizar. Aí compra aquela plaquinha, sabe? Aquela plaquinha de gesso, e bota lá na tua parede: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, será salvo eu e a minha casa. Mas você é um péssimo exemplo. Pois é, a partir de hoje a nossa situação será mudada. Porque eu vou orar, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que eu verei aqui, ó, casais como a Érica e o Francisco. A Érica e o Francisco juntinhos adorando a Deus. Tem alguém comigo aqui ainda, em nome de Jesus? Vou ver casais como Tafarel. Estava com saudade de você, menino. Tafarel e Daniele juntinhos adorando a Deus. Mauro e Carol juntinhos adorando a Deus. Beth e André juntinho, casal, irmãos. É a família. Eu vou ver isso acontecendo. Você vai poder experimentar esse milagre acontecendo na sua família. Primeiro, porque nós vamos orar, porque cremos na promessa e vamos ganhá-los sem palavras, com as nossas ações, sendo um bom exemplo. Desse jeito, a nossa família ela há de acreditar no Deus que nós servimos. Nós vamos levar Jesus para casa, e assim como foi o carcereiro em Filipe, sabe, ele recebeu Jesus e todos da sua casa creram, todos foram batizados. E sabe o que aconteceu? Eles se alegraram. Foi falado aqui hoje sobre o vinho. Pois é, irmãos, às vezes não tem alegria porque não tem vinho. Nosso relacionamento está uma água. A sua vida espiritual, sabe, tá raso, tá tão ralo, tá igual uma água. Não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro. Algo sem graça. Pois é, Deus quer trazer vida para os teus relacionamentos, em nome de Jesus. E nós veremos acontecer milagres extraordinários, porque vamos contribuir com Deus para a salvação
da nossa família. Deus quer, Ele pode salvar toda a nossa casa. A promessa não diz respeito apenas a mim e a você, ela diz a toda a nossa família. E eu quero aproveitar esse momento, esse finalzinho, para perguntar: e você acredita? Você crê? E por fim, você quer que Jesus entre na sua casa?